A graça e a paz, povo abençoado. Eu sou o pastor Gilberto Rodrigo e venho trazer para você esse projeto lindo dado pelo Espírito Santo, Inteligência Espiritual. São proclamações visionárias, transformadoras, que vão te dar estrutura para enfrentar as tempestades nesses últimos tempos. Sabemos que existe uma agenda global em curso, mas também existe discernimento na palavra que vai muito mais além do que essa agenda global. Então, fica comigo até o final, mas se você ainda não é inscrito no canal e você também quer estender as mãos para ajudar outras pessoas, convida outras pessoas para se inscreverem e vamos fazer a diferença e formarmos um povo remanescente fiel que suporta a tempestade e que embraça o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do adversário. O segredo não é estar de pé nos últimos tempos. O segredo é permanecer de pé. Então, cada encontro que nós tivemos nesse projeto Inteligência Espiritual vão ser palavras transformadoras de batalha espiritual para te dar suporte e estrutura para vencer nesses tempos de dores. Amém? Então, vamos lá. No nosso episódio de hoje, nós temos como tema algo muito interessante, muito importante para agregar em você mais autoridade espiritual. Quero te lembrar que Deus sempre ele tem armas de sobra. Existem armas espirituais que vão transformar a sua vida. Amém? Então, qual é o tema, pastor? Como atrair anjos magníficos em poder, anjos de guerra, para te defender nos últimos tempos. Aí você poderia falar, pastor, tem isso na Bíblia? Claro que tem. Existem princípios transformadores que você vai aprendendo, vai agregando nesse projeto Inteligência Espiritual e aí você vai ver o grande diferencial na sua vida. Mas, mais uma vez, manda para todos os seus grupos, manda para todos os seus contatos e vamos juntos formar um batalhão dos últimos tempos levantado pelo Senhor Jesus. A Bíblia fala que Deus guardou 7.000 que não se dobrariam para Baal. E eu declaro que esses 7.000 também faz parte desse projeto MTV Igreja Online. Amém? Vamos lá. Você vai aprender, então, 3 princípios chaves de batalha espiritual que atrairão batalhões de anjos para guerrear em seu favor, principalmente nesses últimos tempos. Então, preste atenção, então, vou fazer uma introdução para que você possa entender. Lá em Salmos 91, no versículo 11, a Bíblia diz assim: porque a seus anjos ele dará ordens ao teu respeito. Quem dará ordem? O nosso Deus, claro. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Como assim, pastor? Em todos os teus caminhos, para que em tudo você seja abençoado. Apesar de todas as aflições, apesar de toda a dificuldade, Deus vai te dar estratégia para você superá-las. A Bíblia diz que o que vence o mundo é a nossa fé. Pastor, me dá uma prova disso. Lá em Gênesis, capítulo 24, no versículo 1, a Bíblia diz assim: Abraão era então um homem muito idoso, avançado em dias, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Abraão teve aflições? Obviamente que teve. Mas em tudo ele estava vencendo, ultrapassando as adversidades. E nesses últimos tempos tem armas de sobra, estratégia de sobra, para que você também receba a mesma promessa que Abraão recebeu. Aí você poderia falar, não, pastor, mas foi Abraão que recebeu. Olha que fala em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 29, fala assim: e se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Então, as promessas que Deus liberou sobre a vida de Abraão, aqueles que estão em Cristo Jesus também têm o direito de recebê-las. E uma delas é que em cada área de sua vida você possa superar todos os desafios. Então, por isso que Deus dá ordem aos seus anjos para que venham te guardar em todos os caminhos. Mas agora presta atenção nos pontos chaves. A primeira coisa que você tem que lembrar, no Salmo 91, ela inicia falando assim, essa mensagem inicia no Salmo 91 falando assim no versículo 1, aquele que vive na habitação e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Agora, habitar nessa habitação requer algumas ações chaves. E essas ações chaves atrairão anjos para a sua vida. Aí você poderia perguntar, pastor, então eu quero saber quais são as ações chaves que vão atrair batalhões de anjos para a minha vida. Presta atenção.
Quando nós estamos nesse esconderijo, algumas práticas, ela acelera o agir de anjos em todas as áreas da nossa vida, conforme prometido na própria palavra, pelo próprio Deus na Sagrada Escritura. E você quer saber, então? Presta atenção, então, que eu vou trazer para você 3 ações, e você vai experimentar uma prática, e depois vai deixar no comentário aqui, você vai começar a experimentar, você vai ficar 1 mês experimentando isso, depois você me fala o grande diferencial, ou seja, chega do mesmo, vamos trazer algo diferente, para mudar a sua visão, para transformar, porque de proclamação tem muitas no mundo, graças a Deus, tem aquelas puras e tem aquelas contaminadas, mas eu creio que ainda tem os remanescentes fiéis, amém? Eu quero que aqui também esteja pessoas de compromisso, pessoas que querem uma aliança verdadeira, pessoas que querem santidade, autoridade e possa ter uma estrutura para permanecer de pé. Amém? Então vamos lá. A primeira ação-chave para atrair a presença, o agir dos anjos. Lembra que toda vez que Deus envia o anjo, Deus envia com uma resposta de transformação, por exemplo, para Maria e José, para trazer o nascimento de Jesus, para ali Ezequias, para destruir 185 mil exércitos na Queribe, e assim sucessivamente. Quando vem o anjo, para trazer a resposta, para vir para Daniel, etc. Então, a primeira ação para atrair anjo para a sua vida, ou seja, praticar a hospitalidade. Então, anota aí, praticar a hospitalidade vai fazer um grande diferencial e vai atrair. Pastor, me mostra na Bíblia. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2 e no versículo 3, a Bíblia diz assim: não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos, mesmo não percebendo. Quantas vezes? Quando eu estava me sentindo fraco, sentindo frágil, e Deus falou assim: visita o hospital. Meu filho, liga para alguém e ora para essa pessoa. Meu filho, chora por alguém e começa a interceder profundamente por essa pessoa. Visita uma creche, visita um asilo, faz um trabalho de uma ação linda, proclama, multiplica, evangeliza, fala do meu amor. Eu peço que você me ajude também a evangelizar através desse trabalho para levar esperança para as pessoas. Quando você faz isso, quando você se importa com isso, quando você se importa em ser hospitaleiro, chorar com os que choram, a Bíblia diz, sem você observar, sem você perceber, você está acolhendo anjos, no plural. Então eles começam a se apressar. Quantas vezes, quando eu estava sentindo fraco, Deus falou assim: vai para o hospital orar. Vai para o hospital orar. Começa lá, liga para fulano, ora para o fulano, Beltrano. Igreja, daqui a pouco eu estava sentindo uma bomba, uma tocha. Até hoje eu uso essas estratégias. Quando eu sinto fraco, eu começo a pregar, começo a orar por um, por outro, rapidinho. Ou seja, são estratégias bíblicas. Versículo 3 fala assim, em Hebreus 12. Lembrai-vos dos encarcerados, como se estivesses aprisionados com ele. Lembra de Abraão, quando ali está intercedendo por Ló? Ele começa a interceder por Ló. Ló teve escolhas erradas, mas Ló, ele recebe de Abraão uma grande intercessão. Ou seja, ele começa a praticar hospitalidade. Quando você tem uma vida de intercessão, você também pratica a hospitalidade. Amém? A Bíblia diz assim: lembrai-vos dos encarcerados, como estivesse aprisionado com ele, e todos aqueles que sofrem maltratos, como se vós pessoalmente estivesse sendo maltratado. Quando você entra nessa dimensão, você começa a ter um outro olhar, você começa a estar mais sintonizado com os princípios de Deus. Observa, por exemplo, que fala em Tiago, capítulo 2, no versículo 13, fala assim: pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. Preste atenção, quando Jesus ele olha para alguém, primeiro ele olha para as qualidades, para depois olhar para os defeitos. Quando Jesus olhou para Pedro, primeiro olhou para a qualidade de Pedro e depois ele olhou para os defeitos. Ele falou assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para quando te converteres, fortaleça seus irmãos. Confere isso que está em Lucas. Ou seja, Jesus ele sempre trabalhou um olhar de compaixão. A palavra misericórdia vem de uma origem, uma palavra latina, ou seja, miseri, que significa miséria, ou seja, algo que não vale nada, irrecuperável, algo que as pessoas desprezam, criticam, desvalorizam. Ou seja, é um olhar que você começa a ter um olhar de compaixão
compaixão através de misericórdia. E a palavra cardio, então é um latim que é mísero e cardio. E cardio, pastor, o que significa? Vem do coração, ou seja, significa cordas trêmulas do coração. É você sentir a dor daquele que está sendo atingido, apedrejado, criticado, crucificado com palavras. Ou seja, quando você começa então a ser hospitaleiro, você atrai batalhões de anjos. Amém? Então, esse é o primeiro ponto-chave. A própria Bíblia te indica. Amém? Então não esqueça disso. O segundo ponto-chave para que você venha atrair batalhão de anjos, porque você está sintonizado naquilo que Deus orienta. Modelar a sua oração no formato da cruz. Ou seja, qual é o formato da cruz? Vertical, nós para com Deus, e horizontal. Amém? Ou seja, nós para com o próximo. Lá em Daniel 9, no versículo 20, versículo 21, fala assim: falava eu ainda em oração e súplicas, confessando o meu pecado e o pecado do povo de Israel, colocando minhas petições diante de Yahvé. Então, as petições de Daniel não envolviam somente ele, mas a necessidade do próximo, a dor do próximo. Aí fala assim: o meu Deus em favor do meu santo de Elohim. Versículo 21, enquanto eu ainda falava com Deus em oração, qual oração? Ele não pensava somente nele, ele não pensava somente estar, regozijando, mas ele pensava que o outro sorrisse também. Lembra que a Bíblia diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar em seus próprios prazeres. Quando você alinha a sua oração, não só para poder trazer benefício para a sua vida, mas para o próximo e para o reino, aí sim, você está modelando a sua oração no formato da cruz. Observe o versículo 21, ponto-chave. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o anjo Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava. Observa como é que o anjo ele está pressa, ele vem voando, ele é apressado. Por quê? Porque Daniel está cumprindo um princípio, está observando? O segundo princípio que Deus apressa os anjos, eu não estou inventando, estou revelando para você biblicamente. Amém? Então vamos lá, o terceiro ponto-chave para que Deus venha apressar anjos em seu favor. Isso, obviamente, isso traduz mais autoridade espiritual para a sua vida. Amém? Vamos terceiro, pastor, qual é o princípio? Ser entusiasmado e dinâmico no mundo espiritual. Lembra quando Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje você tem livre acesso de estar sintonizado no mundo espiritual. Você tem que ter prazer de orar, prazer de meditar a Bíblia. Pede a Deus esse entusiasmo com as coisas espirituais. Prazer de levar esperança, levar fé. Tenha prazer, multiplica essa obra. Fala, pessoal, inscreva nesse canal. Tem palavra transformadora. Você está sendo dinâmico. Pastor, me dá um exemplo para isso. Presta atenção. Gênesis capítulo 18, versículo 2, fala assim: Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando seu rosto no chão. Primeiro, parênteses aqui, quero abrir para você, que lá em Apocalipse 19:10 fala para nós não prostrarmos para os anjos, mas ele vem com uma missão para te ajudar, para te dar mais capacitação, mais autoridade e também para entregar uma promessa de Deus, como falou para Maria, falou para José, como trouxe para Daniel, que desde o primeiro dia que ele se humilhou para clamar ao Senhor, é que Deus enviou o anjo para trazer resposta para ele, apressou os anjos. Então, a Bíblia diz lá, Apocalipse 19:10, para você não prostrar, não adorar anjo, adorar somente o Senhor Jesus. Confere isso, Apocalipse 19, no versículo 10. Porém, existem princípios, que esses princípios mantêm. Quais são os princípios? Como que eles se movimentam. Então, vamos lá, presta atenção. Nós observamos que veio lá os anjos até Abraão. Mas por que ele veio? Qual é a dimensão? Qual é a atmosfera que Abraão vive? E a Bíblia fala que o amanhã pertence a Deus. E Deus já conhecia o coração de Abraão. Quer saber? Você ser entusiasmado. Pastor, me prova ele sendo entusiasmado e sendo dinâmico. Observa lá em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 6 ao versículo 7. Olha os pontos-chave. Abraão dirigiu-se apressadamente. Marca isso. Apressadamente. Ele não ficou de corpo mole com as coisas de Deus. Para a sua tenda, e pediu a Sara
Toma depressa, marca na sua Bíblia também. Toma depressa 3 medidas da melhor farinha. Amassa e prepara 3 pães. Em seguida, correu ao rebanho. Observa como é que ele tinha uma dinâmica, como é que ele tinha boa vontade para as coisas espirituais. E escolheu o melhor e mais tenro vitelo e o deu ao servo, que se apressou em prepará-lo. Abraão era um homem dinâmico, era um homem motivado pelo reino dos céus. Você tem que olhar para o reino dos céus, isso é a maior motivação da sua vida, estar nessa terra. Você nasceu não só para poder comer, beber e dormir e para poder sonhar. Quando os seus sonhos estão alinhados aos sonhos de Deus, você está sintonizado nos princípios de Deus. Quando você está sintonizado e você começa a agir, dinâmico, entusiasmado nas coisas de Deus, pode ter certeza que os anjos vêm e vêm com vontade. Assim aconteceu na vida de Abraão. Assim aconteceu na vida de Daniel. Assim acontece quando você é hospitaleiro. Então, que você não venha esquecer, praticar a hospitalidade, modelar a sua oração no formato da cruz, ou seja, vertical e horizontal, nós para com Deus e nós para com o próximo, e ser entusiasmado e dinâmico no mundo espiritual. Você praticando esses 3 princípios, você pode ter certeza que Deus vai movimentar batalhões de anjos em seu favor e vai ter, algo muito transformador e você vai viver experiências incríveis. Se essa palavra falou no seu coração, eu peço que você venha multiplicá-las para milhões de almas e vamos juntos para a Nova Jerusalém Celestial. Um beijo no seu coração, que você possa escrever também no nosso Instagram também e fazer a total diferença. Lembra, a Escola de Oração todos os domingos às 14 horas no YouTube. Um beijo no seu coração, em Cristo Jesus.